Perfeito. É isso aí. Já estou a sentir feedback. Vou baixar aqui no Insta. Já está sentindo aí ou não? Mas está bom. Deixa eu só desligar aqui o som. Eu penso que já me estão a ver ao vivo. Vamos só confirmar. De 1 a 10 a qualidade do som. Para quem nos está a ver. Deixa cá ver se toda a gente está a ver bem. Aí no Facebook, nos comentários, por favor, de 1 a 10, a qualidade do som. Vejam lá se há feedback. Se houver feedback, digam sim ou não, feedback. Estamos a fazer live, Facebook, Insta, assim, desafiador, a primeira vez. A gente tem que se desenvolver, não é? Eu costumo dizer que a gente evolui quando a gente tenta descobrir algo dentro de nós que ainda não conhecemos. E neste momento estamos live ao mesmo tempo. Olha só, vou filmar. Eu nem sei como é que é de filmar. Isto é só... Tiago, isto é um espetáculo. Desculpa, mas isto vai ser histórico. Vai ser histórico. A gente tem que tirar uma foto. A gente tem o computador por baixo. Amigos do Facebook e do Insta, estamos aqui hoje em direto com o nosso amigo Tiago Canina. Uma pessoa que a gente admira imenso. Tornou-se uma pessoa que tem uma energia incrível. Então aproveitem para chamar os vossos amigos. Vocês vão conhecer uma das pessoas mais bem-sucedidas da nossa indústria no Brasil e no mundo, não é? Ele é uma pessoa inspiradora, já esteve em Portugal, tivemos o privilégio, não é, de conviver grandes momentos já com ele e estamos aqui a olhar para a câmara do Insta, estamos a olhar para a câmara do Facebook. O que importa é o que a gente vai passar hoje. É o vírus da superação. Só se fala de vírus coronavírus, a gente vai falar aqui de positivismo, atitude positiva, sair do coma, de estar ligado à televisão, não é? Tem pessoas que estão no hospital ligadas a máquinas, aqui é sair da televisão, vamos sair do coma mental e vamos começar por aí, não é? Aproveitem já para clicarem no aviãozinho do Insta e para partilharem também do Facebook, porque aquilo que nós vamos falar, eu tenho a certeza que vai ajudar muita gente, inclusive a nós próprios, porque nós, conforme vamos falando, vamos partilhando e vamos aprendendo, a nossa mente... É uma coisa muito, muito importante, o Tiago Canina é das pessoas que mais me inspirou. A gente começou a fazer um trabalho muito interessante com várias pessoas de grande sucesso no Brasil, e ele foi o primeiro, não é? Foi até no Porto, um evento no Porto incrível. Bom, mas vamos lá. A gente tem vários Facebook, Instagram, isto é uma loucura, não é? E a gente hoje quer partilhar aqui com todos vocês quem é o Tiago Canina. Conta aí. Em primeiro lugar, Tiago, antes de te apresentares, a gente estamos a passar por um momento desafiador e estamos aqui a falar em profundo respeito pelo que está a passar no mundo. O que é que está a acontecer no Brasil? Aqui em Portugal as pessoas estão proibidas de sair na rua. Só para você ter uma noção, a polícia passa multa se não houver uma justificação para as pessoas saírem na rua. Então, conta-nos um pouco o que é que está a acontecer aí no Brasil e já vamos então à tua história. Conta-nos primeiro um momento, o que é que se passa? Show, obrigado meus queridos, obrigado pelo convite, né, de estar aqui junto com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, tá? Se eu posso dar uma dica para vocês, o que eu fiz aqui? Eu tirei, né, eu mutei o meu computador, eu mutei o Zoom e o som tá saindo para mim só no Instagram, daí não dá eco, mas eu acredito que tá reverberando de vocês. Ok, então vamos mudar. Muta o seu computador e ouve pelo Insta, que vai dar certo. Show! Tá certo, já fizemos. Perfeito. Então vamos lá, poxa, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês, né? É um casal que eu tenho enorme admiração, respeito, afinal de contas, né? Quantos anos nessa jornada, né? Então, assim, esse respeito é mútuo. E comentando um pouquinho do cenário, né, que a gente está passando no Brasil. No Brasil, hoje, a gente está numa situação de quarentena, né? Nós não estamos naquela situação de lockdown, onde é obrigatório ficar em casa e existe punição para aquelas pessoas que saem de casa. Aqui não, aqui pelo menos no estado de São Paulo, na cidade que eu moro, Campinas, nós estamos numa situação de quarentena. Então é indicado isolamento, porém não há nenhuma
multa ou problema para quem se desloque para algo na rua. E, óbvio, né, as autoridades elas estão revendo a política, o que eles aplicam, mas hoje, no momento, é o que a gente está vivendo. Né? Então, assim, por mais que possamos estar distantes, né, o nosso ambiente está meio parecido. Né? Então, também estamos aqui tendo que nos reinventar, aprender coisas novas, mudar a mentalidade, então acho que vai ser muito válido o nosso bate-papo aqui hoje. Ótimo. É um momento que eu às vezes eu até fico a pensar e falo com o Paulo, e isto é verdade, Tiago, ninguém esperou que isto acontecesse, excepto aquelas mentes brilhantes mas a generalidade da população mundial, ninguém esperou que isto acontecesse, mas a verdade é que isto fez-nos reinventar de uma forma muito pura e muito genuína. Não há guerra, não há armas, não há sangue. É claro que há sangue de pessoas que estão doentes, não é? Que acabam por morrer, mas a grande maioria das pessoas está a ser obrigada a se reinventar, até na saúde. Na saúde, ela tem que se alimentar melhor, tem que cuidar da sua condição física, então está-se a reinventar. Aqui em Portugal a situação é de um isolamento, não vou dizer total, porque as pessoas têm que ir trabalhar e há pessoas que vão trabalhar, mas a gente já está em casa, fechados em casa há uma semana, há um mês e quase 2 semanas, Tiago. Nossa, é mais tempo do que aqui. 1 mês e 2 semanas. Agora, para aquilo que nós estávamos habituados a fazer, não mudou muito. Até melhorou, porque os meus filhos estão em casa, estão a fazer aulas em casa, estão a fazer ginástica em casa, e é o que eles dizem: mãe, eu assim, então mas estás a gostar? E eu digo: mãe, eu prefiro estar aqui do que na escola, só tenho saudades dos meus colegas. Então, olha só, estamos aqui em direto no Facebook, façam perguntas, o Tiago Canina vai começar a falar sobre a história dele. Façam perguntas também no Insta, Facebook, Insta, ao mesmo tempo. Está uma loucura, é desafiador. A gente está aqui no desafio, mas a gente vai conseguir. Vai sim. Portanto, aproveitem. Primeira pergunta, muito importante. Afinal, quem é o Tiago Canina? Quem é esta pessoa que está a inspirar meio mundo aí pelo Brasil, com língua portuguesa, Portugal, já esteve em Portugal? Quem é o Tiago Canina? Conta para a gente. Como é que foi o teu percurso de vida até ao primeiro milhão, não é? Que tu estavas-me a dizer, que foi em 2017, não é? Que atingiste 2017. O primeiro milhão dentro do marketing de relacionamento em 2017. Isso, mas quem é, antes do marketing de relacionamento, quem era o Tiago Canina? Show. Eu sou nascido, né, numa cidade aqui próxima de Campinas, era uma cidade de 60 mil habitantes, chamada Amparo, né? Um carinho enorme por Amparo, um lugar maravilhoso, né? E assim, muito bom relembrar da minha infância. Fui criado na fazenda, né? Então, assim, muito criado com a natureza, a fazenda. Meu pai e meu avô, eles trabalhavam dentro disso, né? E aí, eu sou um cara que eu saí de casa muito jovem. Eu saí de casa com 17 anos de idade. Eu saí de casa com 17 anos de idade porque eu queria ter as minhas coisas, eu queria criar as minhas próprias conquistas. E foi aí que eu tive a oportunidade de passar, né, num vestibular, aqui numa faculdade, aqui no Brasil. Eu fui cursar odontologia, né? Então eu sou dentista, me formei na maior universidade de odontologia de toda a América Latina, a USP em Ribeirão Preto. Terminei minha graduação com 22 anos, eu era bem jovem ainda, e com 22 anos de idade eu tive uma oportunidade de ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Né? Eu era aquela pessoa assim, que formado, eu queria conquistar as minhas coisas, eu queria ganhar dinheiro, eu queria poder, né, estruturar minha vida. E eu percebi que no começo da minha carreira como dentista, como autônomo, eu não tinha pai e nem mãe dentista, não ia ser tão simples. Aí o tempo que eu tinha livre, eu falei, cara, vou começar a ler. E aí nessa de começar a ler, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro, ele abriu a minha cabeça para o mundo do empreendedorismo, abriu a minha cabeça para a importância de diversificar suas rendas, né? Não depender de uma única coisa. E foi aí que eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender com 22 anos. Né? Hoje eu tenho 35, então há 13 anos eu empreendo. E meu primeiro negócio, ele foi uma loja no shopping.
Então, aqui em Campinas tem um shopping grande, né, o Parque Dom Pedro Shopping, e eu montei uma loja lá de artesanato em madeira, porque a minha mãe produzia artesanato e eu vendia artesanato em madeira lá na loja, né? E eu era apaixonado pelos produtos, porque tinha todo o carinho, né, da minha casa, da minha mãe. Então aquilo, poxa, o ambiente, e de verdade, era bonito de verdade. Era algo que me agradava demais e eu passava isso para as pessoas. Durante 5 anos eu tive a loja, né? E também fui me desenvolvendo na carreira odontológica, pude montar um consultório. E aí, meus queridos, eu me acostumei com a história de diversificar rendimentos, né? De não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. E eu me adaptei àquilo, né? Porque como que funcionava? Quando a loja ia mal, o consultório compensava. Quando o consultório ia mal, a loja ela compensava. Então, eu me adaptei a essa estabilidade. E foi aí, quando eu tinha 27 anos de idade, eu perdi a loja. Eu não consegui renovar o contrato, né? Fui lá, o shopping colocou o preço que queria, inviabilizou o negócio. E aí, nessa, perdi uma fonte de renda. E nesse momento da minha vida, procurando algo para poder complementar, para poder ter aí uma estrutura melhor financeira, foi que eu conheci as vendas diretas, foi aí que eu conheci o marketing de relacionamento, né? E o meu amigo, né, o Cadu Pimentel, acho que vocês conhecem, né, hoje diretor diamante da Juness, ele veio me apresentar o negócio. E na hora que ele veio me apresentar, eu olhei e falei, cara, óbvio que eu vou fazer esse negócio com você, né? Porque eu fiquei com medo danado dele ficar rico e eu não. Eu falei, cara, vai que ele fica rico e eu não, né? E eu falei assim, cara, vou fazer esse negócio, vou começar, né, no part-time. E aí sim foi. E foi no part-time durante muito tempo da minha carreira. Eu trabalhei praticamente 6 anos e meio em part-time. Então eu atendia meus pacientes e no tempo livre eu fazia o meu negócio de marketing de relacionamento. Então, assim, basicamente essa é um pouco da minha história, né? Hoje eu não sou mais dentista, me aposentei. Eu falo, né, dentista de 35 anos aposentado, né? Tá. Tem que ligar o som, que o som não se ouvia. Tu desligas aí o teu, não é? Vamos lá. Então, espera lá. Então é assim, muito jovem, tu começas a empreender. Ok, fantástico, com o negócio, com o artesanato da tua mãe. Com que idade é que tu conhecestes o mundo empreendedor do network marketing? 27 anos. 27 anos. Mas há um momento, não é? De um grande conflito, de certeza. Dentista, empreendedor tradicional e vou mudar a minha carreira para um empreendedorismo que não é o tradicional. Como é que isso aconteceu aí dentro? Assim, quando eu conheci o marketing de relacionamento, né, o grande impacto dentro de mim, ele foi causado pela perspectiva, tá? Então, quando eu vi uma ferramenta com uma perspectiva infinita, eu fiquei muito tocado, porque eu sou fã da meritocracia, eu sou fã disso, de você, né, ter um resultado condizente ao que você produz, né? Quanta gente hoje trabalha ao lado de algumas pessoas, produz muito mais do que elas e ganha a mesma coisa, né? Então, assim, eu sou fã da meritocracia. Na hora que eu vi uma ferramenta que a perspectiva era infinita e meritocrática, que dependeria do meu esforço, do meu trabalho, eu me apaixonei. Foi paixão avassaladora. E dentro da odontologia, como um autônomo, tá indo? Estão me ouvindo aí? Não. Não? O meu micro... Tá indo por aqui, o teu Insta. Tá. Não foi no publicidade. Já se ouve. Tá me ouvindo agora? Show. E dentro da odontologia, eu não enxergava mais futuro, eu não tinha mais visão. Eu olhava e falava, caramba, talvez eu vou trabalhar a minha vida toda, vou trocar tempo por dinheiro, e nessa de trocar tempo por dinheiro, eu vou ter que estar sempre fazendo essa conta acontecer, né? Sempre investindo meu tempo para ter o dinheiro de volta. E eu sempre sonhei em ser livre, em ter liberdade. Então foi aí que, poxa, as fichas caíram. Para mim, Liliana, de verdade, não foi difícil, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas
têm medo do que as outras pessoas pensam delas, né? Elas têm medo, elas têm medo. Ai, meu Deus, o que que vão pensar de mim? Ai, vão me julgar. Ai, o que que eles vão achar da minha vida? E aí fica a dica para todo mundo que está aqui. Meu amigo, minha amiga, enquanto você, né, basear as decisões na sua vida, né, no que as outras pessoas vão pensar de você, cada decisão é um passo para trás que você está tomando. Então, e isso, Liliana, eu sofri com a loja. Porque quando eu virei para os meus amigos que eram dentistas, e eu falei para eles que eu ia montar uma loja de artesanato em madeira no shopping center, você imagina, né? Um monte deles falou para mim, você tá louco, onde já se viu? O que que você vai fazer? Você é dentista. Então eu nunca tive essa trava do julgamento. Eu acho que eu sei o que é melhor para minha vida, eu rumo a caminho dos meus sonhos, e se tem alguém que não concorda com isso, o problema é dele, não é meu, né? O problema é dele. Então eu sempre tive essa confiança, essa segurança das minhas decisões. Então para mim foi muito simples migrar. Na hora que eu vi uma ferramenta que eu falei, cara, eu posso começar a trabalhar hoje, eu posso ter uma vida extraordinária que eu nunca imaginaria ter com odontologia, eu falei, tô dentro. E comecei no part-time e hoje não sou mais dentista, só trabalho com marketing de relacionamento. Olha só, muito importante, estamos aqui live no Facebook, façam perguntas, aí no Insta também. Pode mandar. Quem estiver curioso, façam perguntas. A gente só está aqui em direto no Facebook e no Insta ao mesmo tempo. Portanto, não se preocupem se alguma coisa correr mal, mas avisem aqui no Insta, de 1 a 10 a qualidade do som aqui no Insta, de 1 a 10 a qualidade do som aqui no Facebook, só para a gente ter uma noção se está a haver feedback ou não. Só para aqui a gente alinhar, Tiago, a gente vai, quando eu falo, desligo o som aqui no Facebook Live, e tu, no Zoom, aliás, e tu, quando falas, desligas também, que é para a gente não estar em feedback, ok? Mas parece que toda a gente está a ouvir bem. Eu estou a ouvir bem, como foi o início, ok. Bora lá, continuar. Há aqui um ponto que na nossa indústria, no nosso empreendedorismo, nós estamos no mesmo meio empreendedor, não é? Nós trabalhamos com network marketing, com marketing digital, com marketing de relacionamento, venda direta, como lhe quiserem chamar também, não é? Que é um ponto crucial, eu não vou dizer só de dor, mas é um conflito emocional muito grande, é aterrador por vezes, que é a pessoa não conseguir dar o passo, porque, como tu falaste, tem medo do pré-julgamento, não é? Porque estudei tantos anos. Olha só, há pessoas que podem pensar assim, mas eu estudei tantos anos como dentista, eu tenho que deixar de ser dentista? Perfeito, perfeito, né? Essa é uma dúvida de muita gente. Poxa, eu preciso deixar a minha profissão? Muito pelo contrário, né, Liliana? O que a gente sugere, principalmente no começo da carreira, é você fazer em part-time, né? Porque o que as pessoas elas têm que entender? O intuito do nosso negócio, né, é proporcionar às pessoas uma vida com mais qualidade, uma vida com mais sentido. E quando a gente para pensar em vida com mais qualidade, uma vida com mais sentido, está atrelado a isso uma renda extra, né? Porque eu tenho certeza que é muito bom, por exemplo, você ter um negócio em Portugal e faturar 5 mil euros. Muito bom, dá para você viver uma vida muito boa. Mas e se você pudesse faturar 6 mil euros? E esses 1.000 extra não viessem do teu negócio, porque eu acredito que talvez o seu negócio, né, para você faturar 1.000 extra, talvez você teria que mexer, inovar, construir, reformar. Agora imagina você ter uma ferramenta para você poder ganhar esses 1.000 extra. Isso transforma a vida, e foi assim que eu transformei a minha vida. A minha vida, sabe, Liliana, principalmente a parte financeira, o que eu fiz? O consultório, ele pagava as minhas contas, e ele me dava uma qualidade de vida muito boa. Não posso negar, certo? Mas o marketing de rede, ele era a renda extra. Então, o que eu fazia? Eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava dentro do marketing de relacionamento e eu investia. Eu colocava o dinheiro para trabalhar por mim, né? Pude realizar alguns sonhos, algumas viagens, né? Trocar de carro. Então, quando eu tinha essa renda extra na mão, eu trabalhava ali os meus desejos
e poupava e guardava. Para quê? Para momentos, por exemplo, de grandes desafios, que nem esse. Ou se não, para poder fazer um investimento ainda maior. Hoje eu sou sócio de uma rede de academias aqui em Campinas. Então, eu fiz o dinheiro trabalhar por mim. E muita gente se pergunta, cara, mas eu não, eu hoje, se eu fosse fazer o dinheiro trabalhar por mim, eu não tenho da onde tirar. Muita gente fala, poxa, eu não tenho como diminuir meus custos, mas você tem como aumentar seus ganhos. Esse é o pulo do gato, né? Então, se você tem como aumentar seus ganhos, faça isso acontecer, porque você vai viver uma vida financeira muito mais estável, muito mais controlada, muito mais tranquila. E é o que eu pude experimentar na minha vida, o que eu indico para todo mundo. Ok. Uma pergunta agora aqui que estão a fazer aqui no Facebook, aproveito para dizer, quem quer fazer perguntas, faz. Perguntas difíceis. Tem aqui um cara de grande sucesso, façam perguntas difíceis. É muito importante. Sabes uma coisa que eu gosto de dizer às pessoas, Tiago? É que a gente responde, tu vais responder às perguntas, porque há muita gente que faz lives, diz assim, façam perguntas, mas depois não respondem a nada. Então, o Henrique Guerreiro está a perguntar, no período em que você trabalhava em renda extra, part-time, não é? Que aqui em Portugal a gente usa o termo part-time, quanto tempo é que você dedicava ao negócio? Show. O tempo que eu dedicava ao negócio, ele foi gradual, certo? Eu costumo dizer que eu atendia cerca de 16, 17 pacientes todo dia. Então, o que eu fiz com a minha agenda? Eu espremi a minha agenda, né, para encontrar uma hora, né? Aí, essa uma hora, eu me dedicava a ela como se fosse a hora mais importante do meu dia, e verdadeiramente era. Porque eu chamava ela de hora da liberdade, porque era a única hora de trabalho do meu dia que ela poderia me conduzir a ser livre. E tudo que eu mais quis era ter liberdade. Eu sou fã da liberdade, né? De você ter liberdade de tempo, liberdade de ir e vir. Infelizmente agora não dá, né? Mas né, eu sou fã da liberdade. Então eu comecei a me dedicar em períodos curtos, uma hora por dia. Aí, depois de um determinado momento, eu falei, cara, eu vou me dedicar um pouquinho mais, porque também eu comecei a ter um pouquinho mais de resultado. Aí eu comecei a me dedicar 2 horas, depois 3 horas, depois 4 horas. Aí chegou um momento que foi um momento de uma decisão, né? Foi um momento que eu olhei e falei assim, poxa, será que vale a pena? E eu já tinha um background financeiro, já tinha construído uma segurança financeira. E aí foi o momento que eu optei por me aposentar. Mas eu comecei com pouquíssimas horas. E finais de semana, que era o momento que eu tinha um pouquinho mais de hora para trabalhar, eu me dedicava um pouquinho mais, tá? Não foi nada abrupto, né? E muita gente, eu acho que até erra nesse sentido. E o nosso negócio, né? E vocês vão concordar comigo, né? Afinal de contas, vocês são grandes profissionais. O nosso negócio é um negócio que dá para você fazer de maneira leve. Dá para você conduzir de uma maneira muito leve. Você não precisa parar absolutamente, porque o nosso negócio é aquilo que a gente já gosta de fazer, né? A gente já fala daquilo que a gente gosta. Então, você falar sobre um produto, expandir um pouquinho a mentalidade de uma pessoa conversando sobre negócio, é muito prazeroso isso. Então, é um negócio que você faz de maneira leve, sem demandar muito tempo. Foi assim que eu encaixei na minha carreira no part-time. Temos aqui uma pergunta do Insta muito interessante, se calhar é para nós, não é? Diz assim, como está o comportamento do network marketing aqui em Portugal por causa desta pandemia? A gente pode responder, está explosivo, ok? Explosivo. A Europa tem sido muito afetada com esta pandemia, vocês, quem está em Portugal sabe, quem está na Europa sabe. A Itália foi o país mais afetado, por exemplo, só dando um exemplo, e, por exemplo, a Itália está quase a triplicar a faturação que antes do coronavírus tinha. E aqui em Portugal o pessoal está completamente alucinado. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas procuram trabalho a partir de casa. Trabalhar com marketing digital, claro, a gente agora teve que reinventar. Eu nunca pensei na minha vida estar neste momento a fazer uma live em direto para o Facebook e para o Insta. Nunca na vida. É desafiante. Aqui a gente está aqui
porque também já falaste e tu tiveste essa mentalidade, tiveste essa perspectiva de vida. Tu não colocaste nem colocas os ovos todos no mesmo cesto. Ter uma fonte de renda exclusiva, e ainda por cima estarmos dependentes dos outros, coloca a nossa vida em risco, certo? Então, este momento da pandemia mundial, há muita gente que vieram para casa sem trabalho, foram despedidos, outros vieram com um ordenado, com participado pelo Estado, outros sem com participação absolutamente nenhuma. Então está uma instabilidade muito grave. Há vizinhos a ajudarem outros vizinhos a terem comida em casa, porque não tinham qualquer renda poupada, não é? Não era para os dias maus, era simplesmente uma economia, uma gestão económica, não é? Terem um fluxo de caixa e terem uma reserva. Agora, uma pergunta que eu te faço, Tiago. Todo esse teu processo que tu passastes, não é? Houve momentos de dificuldade. Como é que tu os superaste? E quais é que foram? Show. Só para colocar um pouco do meu ponto de vista em relação ao momento que a gente está vivendo, eu acredito que seja um ponto de vista maduro, porque eu acredito que o quanto antes nós entendermos isso e aceitarmos isso, o quanto antes você que está aí conectado e assistindo a gente, você vai resolver qualquer problema ou dificuldade que você esteja passando. Uma coisa é fato, pessoal, o mundo já mudou. Não é, o mundo vai mudar após o coronavírus, o mundo vai sofrer. Não, o mundo já mudou. O mundo não será mais o mesmo. Ele não será mais o mesmo. Né? Todas as notícias, eu que sou da área da saúde, que estou mergulhando em notícias um pouco mais técnicas, estou olhando algumas pessoas que são pessoas de muito calibre falando sobre essa questão, todas elas afirmam, né? O sistema, ou seja, tudo que aconteceu na tua vida até fevereiro de 2020, nunca mais vai ser igual. 100% não vai acontecer novamente. Né? A sociedade ela vai ter que aprender novas coisas, ela vai ter que evoluir, os negócios vão ter que evoluir, né? Vai ser um processo de uma aceleração de desenvolvimento. A gente vai se desenvolver em 6 meses, coisas que talvez a gente levaria décadas dentro da normalidade. Só que não é mais um cenário de normalidade. Então, nesse momento, o que é importante você entender? Você buscar se reinventar o mais rápido possível. Porque o que vai acontecer, né? Eu acho que o Paulo e a Liliana vão concordar comigo. A gente tem muitas pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, que, por exemplo, são donos de loja de shopping, assim como eu fui. Eu posso falar porque eu fui, né? Então, assim, o cara tá preocupado em abrir a loja. Tudo bem, ele pode, daqui a pouco, abrir a loja. Mas quem vai no shopping? Quem vai estar lá comprando? Quem vai estar, entre aspas, se colocando num lugar onde a possibilidade de contágio vai ser grande? Né? Escolas. As escolas vão voltar, mas quem vai se sentir seguro de levar seus filhos à escola por causa da possibilidade de contágio? Então, o mundo já mudou. Né? Do primeiro dia, no primeiro momento onde aconteceu, o mundo já mudou. E aí vem essa possibilidade e a visão estratégica e flexível, se de verdade você quer transformar seus resultados. Né? Como a Liliana falou, Tiago, você deve ter passado por uma série de desafios. Liliana, eu passei por inúmeros desafios, mas inúmeros. Né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma menina e ela virou para mim e ela falou assim, Tiago, mas eu conheço um primo meu que ele não teve sucesso dentro do marketing de relacionamento. E é gozado, na hora que eu ouvi aquilo lá, eu falei para ela, eu falei assim, é engraçado, né? Porque as pessoas acham que sucesso é ter, que nem tipo ter sorte, né? Ele teve sorte, ele tem sucesso. Não, sucesso é construído.
Sucesso, ele é tijolinho por tijolinho, bloquinho por bloquinho, ano após ano, lapidação, melhora, desenvolvimento, evolução. E comigo não foi diferente. Eu posso pontuar uma das maiores lapidações que eu tive na minha vida dentro desse negócio. Eu sempre fui um cara muito expansivo, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de conversar, eu gosto de gente. Né? E uma das coisas que eu sempre na minha vida eu tinha dentro de mim, eu achava que eu podia agradar todo mundo. E eu tive que me lapidar nisso. O marketing de relacionamento, ele me mostrou que eu não consigo agradar a todos, né? Porque não adianta, nem Jesus agradou a todos. Imagina eu, né? Então, é um negócio que é muito desenvolvimento, é muita lapidação. Eu tive momentos onde eu falei, cara, será que esse negócio vai funcionar para mim? Né? Será que de verdade eu vou ter como fazer esse negócio acontecer? Eu não tive o apoio, por exemplo, dos meus pais. A minha mãe, ela sempre torceu para mim. Meu pai, ele nunca entendeu direito. Mas o sonho do meu pai, por exemplo, é o filho dentista. É esse o sonho dele, não meu, né? Então, assim, eu tive que trabalhar, saber administrar essas questões dentro da minha própria casa. Então, foi um processo e fez a pessoa quem eu sou. Então, eu sou muito grato, inclusive pelos desafios. Eu sou muito grato, inclusive, pelos problemas que eu passei. Porque se eu não tivesse passado pelos desafios e problemas que eu passei, eu não seria quem eu sou, né? Então, é esse misto de coisas que passa dentro da gente. Você alguma vez pensou estar em direto no Facebook e no Insta ao mesmo tempo? Não, é a primeira. É a primeira, né? Então, imagina, a gente está em constante evolução, não é? Mas olha só, tenho uma pergunta para ti, que tu és profissional de saúde. Esta é pessoal, minha. Porque a gente ouve muitas opiniões, né? E às vezes a gente ouve opiniões de pessoas que nem sequer entendem o que é a saúde, né? Tu és profissional de saúde, tu entendes como é que funciona o ser humano. Muita gente fala que esta pandemia pode abrandar, pelo menos aqui em Portugal falam isso, aqui na televisão, eu já ouvi o Presidente da República até falar sobre isso, e que pode voltar, ou seja, pode abrandar agora, mas se calhar no inverno, quando voltarem outra vez as gripes, pode voltar de novo. Ou seja, na tua visão, porque fala-se muito também, a vacina pode demorar 1 ano, mas pode demorar 2 ou 3 para ser devidamente testada. Fala a verdade aqui para a gente. Conta-nos tudo e não nos contas nada, porque a gente, fala sério, às vezes as pessoas andam um pouco na vida e não sabem a verdade, né? A gente somos amigos. Conta aqui para a gente, só para os nossos amigos aqui do Facebook e do Insta. Quando é que vai passar, se pode voltar. Porque muita gente pensa, não, daqui a 1 mês está resolvido. E vem a vacina, conta-nos tudo. Perfeito. É óbvio que dentro dos meus limites, né, sem querer invadir algumas áreas que não são a minha especialidade, por exemplo, eu não sou infectologista, né? Então, assim, sem querer invadir algumas áreas, mas só entendendo um pouquinho sobre a biologia, né? Eu pude estudar na minha carreira, na minha vida, né? Até para me formar como cirurgião dentista, faz todo sentido isso que você está falando, Paulo. A gente está diante de uma situação onde nós temos, né, o contágio de pessoas, né, pelo coronavírus. Só que o vírus, ele é um vírus que ele se transmite muito fácil e em determinadas circunstâncias ele sobrevive mesmo sem estar em humanos. Então, isso faz com que, com certeza, nós tenhamos ondas de infectados. Então, a gente pode estar passando por uma primeira onda, nós vamos ter algumas pessoas infectadas, infelizmente, algumas pessoas, elas talvez não irão sobreviver, algumas pessoas irão precisar de auxílio hospitalar, e nós vamos ter pessoas durante essa primeira onda, desse primeiro surto, que desenvolverão a imunidade. Essas pessoas que se desenvolverem, né, imunes ao vírus, tendenciosamente não irão mais pegá-lo, mas já há boatos sobre novos tipos de coronavírus e nós temos também dentro do coronavírus como todo, né, um potencial de mutação, como todo vírus tem. Então pode ser, a gente corre o risco do vírus em contato com o ser humano sofrer uma mutação e se tornar um vírus mais agressivo. A questão é, eu enxergo, né, do ponto de vista Tiago, que tem um conhecimento de saúde,
para mim fica claro que a gente vai passar por uma situação onde o mundo todo vai se contaminar, tá? É esse o poder do coronavírus, né? Do Covid-19. O mundo todo vai se contaminar. O que vai ficar como fato para que nós possamos voltar, entre aspas, à vida normal? No meu ponto de vista, vacina e medicação. É o que pode nos trazer uma vida normal, né? Entre aspas. Porque normal, igual era, nunca mais vai ser. Perfeito? Mas a gente vai ficar na dependência de ter uma vacina ou de ter um medicamento. E muito do que eu leio fala-se muito em 2022, né? De a gente ter uma volta à normalidade em 2022 e durante todo esse período, surtos de contágio, surtos do vírus. A gente sabe, como você bem disse, né? Vem o inverno favorece. Aqui no Brasil, por exemplo, nós não estamos no inverno, nós estamos no outono. Então, o inverno nem chegou e a gente sabe, né, que, poxa, o inverno favorece. Então, a gente vai ter aí um tempo muito grande para poder mudar. Porque se a gente não puder mudar, né, se a gente não se adaptar, o que vai acontecer? Eu acho que ninguém que está conectado aqui tem possibilidade de ficar 2 anos esperando isso acontecer. Vai ter que se reinventar. E aí vem aquela história, né? Quem se reinventar primeiro vai vencer. Né? Então, que bom que você está conectado aqui, porque fica alguns insights para que você possa, né, não deixar essa reinvenção muito para depois e já começar isso quanto antes. Ok, temos aqui pessoas a fazer perguntas, ok? Continuem a fazer, que a gente vai perguntar. E uma das perguntas que mais nos fazem, algumas até nos estão a mandar em privado, mandem tudo aqui nos comentários, por favor, não nos mandem em privado, que a gente depois tem que abrir o Messenger, etc. Não vale a pena, ok? Uma das perguntas é, qual o maior desafio que tu tens quando queres explicar a alguém que é necessário um plano B, uma oportunidade das pessoas terem algo diferente? Porque, pelos vistos, isto é uma pandemia que pode levar, assim, usando uma expressão, anos, a ficar tudo... Eu acho que normal nunca vai ficar. Tu falaste há pouco, antes de Cristo, depois de Cristo. Vai haver antes do Corona e depois do Corona. Vai começar o ano zero outra vez, não é? O mundo está completamente mudado a partir de agora. Mas qual o teu maior desafio? Quando tu estás a falar com alguém e dizer assim, tu tens um plano B na tua vida ou tu tens os ovos todos no mesmo cesto? E a pessoa diz, não, eu tenho os ovos todos no mesmo cesto, eu quero continuar a ter o mesmo estilo de vida, a depender do meu patrão, sei lá, a depender da minha empresa. Qual o teu maior desafio? Como é que tu tentas encontrar ali uma forma de dizer à pessoa, acorda para a vida, porque o Corona chegou, isto mudou, já não é como antes. Como é que tu fazes? Eu acredito que no momento que a gente está vivendo, tá? O momento que a gente está vivendo, isso está muito evidente, né? Eu acho assim que agora tá até fácil falar para uma pessoa uma coisa dessa. Você chegar e olhar para a cara dela e falar assim, meu amigo, minha amiga, de verdade, você precisa de um plano B na vida, né? Você precisa de uma outra fonte de renda. Hoje, né, com a dor ensina muito, né? A dor ensina muito. A dor talvez é uma das maiores professoras que existem, porque na dor as pessoas passam a dar valor, elas passam a abrir a cabeça, elas começam a entender. Então, assim, o que eu falo para vocês? Infelizmente, muita gente vai ter que aprender na dor, que é o que a gente está vivendo agora. Então, agora está simples. O difícil era antes. Né? O difícil era antes você falar para uma pessoa que, poxa, independente do que aquilo que ela faz, ela tem que ter educação financeira, porque assim, eu acho que nesse sentido, meus queridos, a gente tem um pouquinho de uma diferença cultural entre Portugal e Brasil, porque, cara, vocês não têm noção, os brasileiros, eles são extremamente desleixados, né, na questão diversificar, na questão, né, poder ter outros negócios, ter outras fontes de renda, e isso é tão ruim, né, para a nossa cultura. Quanta gente boa acaba deixando de seguir um sonho por causa de um conforto financeiro ou se não uma pseudo-segurança financeira. Tiago, aqui em Portugal é a mesma coisa.
Então estamos no mesmo barco, né? Mas eu acho assim, que hoje em dia, pelo menos, está muito mais simples. Você deixar muito claro para as pessoas a importância de você ter essa diversificação. Então a gente está vivendo um momento de crise, e crise é aquela história, né? Pessoas vão abrir a cabeça para novidades, para as coisas inovadoras. Então eu acredito que nesse sentido a gente está passando por um bom momento. Né? E fica a dica para você que está conectado aqui, não cometa esse erro, tá? Porque é um erro. Colocar tudo, depender de uma coisa só, né? 100%, porque, cara, nada é seguro na vida. Nada é. Né? Tá aí o Corona para nos ensinar. Há aqui uma pergunta muito interessante da Wanda, no Instagram Live, é que ela fala, os dentistas estão a passar por um desafio muito grande, né? Estão fecharam, né? Eu, por acaso, tenho um vizinho meu que é dentista, aqui mesmo do lado, meu vizinho do lado, os nossos filhos brincam e tornou-se um amigo aqui em casa. E ele no outro dia comentou comigo, Paulo, eu quando voltar a ser dentista, vou voltar em part-time, porque as pessoas vão ter medo de ir no dentista, né? Ele próprio, aproveito para dizer que fazer publicidade a ele, aqui na Herdade da Aroeira, ele decidiu montar aquele sistema que usam nas operações, que é ar negativo, será isso? Ar negativo, que é como se faz nas operações nos hospitais, na própria clínica dele. Ou seja, ele investiu muito dinheiro para ter esse sistema, para dar segurança às pessoas, para poderem lá ir. Imagina como é que as pessoas estão assustadas, não é? Para estar a fazer uma coisa dessas, por um sistema na clínica, onde é normal, não há operações, não é? Sim. Mas agora repara uma coisa, há um investimento na clínica para dar a melhor condição possível aos pacientes. Quando é que esse investimento vai ser rentabilizado? Ao fim de quanto tempo é que esse investimento vai ser rentabilizado? E a pergunta da Wanda também é contra isso, será que os dentistas vão conseguir se reinventar? Estou a falar agora dentista, ok? Não vamos agora levar que as pessoas têm que ter um plano B que nós recomendamos, né? Mas como é que vocês se podem reinventar? Eu sei que tu não estás a fazer agora a tua profissão, mas será que os dentistas conseguem inventar uma nova forma lá de ganhar dinheiro, não é? De rentabilizar o negócio online? Online não conseguem. Não dá. Não dá para enfiar os objetos dos dentistas do online para as pessoas. Mas o que é que tu pensas da tua atividade? Ok? Uma mensagem para todos os dentistas, já que tu és dentista e tu sabes do que é que a gente está a falar, não é? Se tu fosses dentista hoje, encarna a situação, o que é que te passaria pela cabeça? Legal, ótima pergunta, tá? A Andresa, ela pergunta para mim assim, se tem um negócio que eu gosto de fazer é resolver problema, né? Por incrível que pareça, né? Eu gosto dessas, cara, o que a gente faz? Eu gosto disso. Né? É algo que já mexe com a criatividade dentro da minha cabeça. Então, assim, eu gosto de responder esse tipo de pergunta. Bom, vamos lá. Vamos do princípio, né? A odontologia, ela não pode ser desenvolvida de maneira virtual, ponto. Mas, ao mesmo tempo, ela é um ponto de saúde necessária, né? Então, o que eu quero dizer, né? Você tem a necessidade. Então, a odontologia, ela não vai se extinguir por causa disso, né? Porque tem a necessidade. Só que a questão você só consegue atender havendo contato, perfeito? Então, assim, os dentistas, eles estão desenvolvendo, né, máscaras para proteção, jalecos descartáveis, coisa que já é uma prática, né, material, toda esterilização. Só que uma coisa que vai impactar demais, né, nos dentistas em si, é o tempo de cadeira. O que é o tempo de cadeira? É o tempo que o paciente ele fica sentado na tua cadeira ou no seu consultório. E a gente sabe, né, para evitar aglomeração, evitar contato, esse tempo ele vai ter que ser maior. Então, eu vou dar um exemplo. Um dentista que atendia pacientes de 15 em 15 minutos, ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque na hora que ele coloca o motorzinho, tá? Só para vocês poderem entender, aquele motorzinho na boca que joga o ar, joga água, aquilo, ele levanta uma nuvem de bactérias no consultório. E o que acontece? Pode ter vírus ali. Então, o tempo de cadeira, ele vai ter que ser maior. Então, o cara que atendia de 15 em 15 minutos, ele não vai mais conseguir, não vai dar mais.
Então ele vai ter que espaçar. O que eu vejo, alguns amigos meus que já estão trabalhando, né, por causa de urgências, é atender de 1 em 1 hora. Então ele faz o procedimento durante ali meia hora na boca do paciente, o paciente vai embora sem ter contato com ninguém. Durante essa meia hora é o tempo, né, de qualquer coisa se sedimentar, né, que está no ar, se sedimentar, acontece a limpeza da sala clínica e a recepção do outro paciente. Aí que vem o detalhe. Por quê? Porque aquele cara que recebia, né, X euros a cada meia hora, ele vai passar a receber X euros a cada 1 hora. E aí vem, né, o impacto econômico da parada. Então, assim, no meu ponto de vista, eu sou um cara que eu enxergo que toda a classe odontológica vai ter que buscar uma forma de melhorar esse seu ganho por hora de trabalho, certo? Às vezes não sendo através de um procedimento, às vezes sendo através da representação de alguma marca, de algum produto, de algum negócio, né? E ele vai conseguir complementar a tua renda para poder viver a vida que vivia. Né? Então, assim, hoje, se você for falar para mim, Thiago, estratégia, o que, que você pensa? Eu enxergo dessa forma. Né? Então, assim, infelizmente, para a classe odontológica, que é um profissional que está em contato com uma via de contaminação, que é a boca, que é a saliva, que são as gotículas, né? Que as pessoas falam e assim vai, eles, infelizmente, eles vão ter que quebrar alguns paradigmas, desmistificar algumas coisas e melhorar essa questão de ganho por hora trabalhada, atrelando a um produto ou a um negócio. É engraçado que este meu vizinho, né, eu aproveito para dizer que todas as pessoas que morarem aqui na margem sul, perto da Herdade da Aroeira, ele vai ter todos os procedimentos, desde todas as máscaras, ar-condicionado negativo, frio lá, aquele ar-condicionado que se usa nos hospitais, nas operações, vai ter tudo preparado. Mas mesmo assim, ele ligou-me e disse, Paulo, eu quero trabalhar com marketing digital, porque ele conheceu, não é, o nosso estilo de vida, a gente somos vizinhos aqui do lado, e ele decidiu investir nesta área do marketing digital, trabalhar a partir de casa, o marketing de relacionamento, porque é o futuro, não é? E você, Tiago, você recomenda todos os dentistas que possam estar a ver esta live, ou todas as profissões, não é? Mas a gente, claro, a gente está a dar apenas uma recomendação. Será que nesta altura do campeonato, quem tem os ovos todos no mesmo cesto, não é melhor ter um plano B também? Olha, Paulão, eu sou meio suspeito para falar sobre, poxa, se agora é hora de você ter um plano B, se a pergunta é essa, eu falo, demorou, é urgente. É uma questão de urgência na sua vida hoje, você que tem uma coisa só, você tem um plano B. E eu te falo mais, e te tendencio e te sugiro o marketing de relacionamento. Por quê? Por causa do risco. Você não tem risco. O marketing de relacionamento é um negócio que você vai começar que você não tem risco. Né? Você não vai ter que alugar um espaço, você não vai ter que pagar funcionário, você não vai ter que quebrar a cabeça desenvolvendo um produto, tudo está pronto, né? E o marketing de relacionamento, ele vai te trazer algo que ninguém vai roubar de você, que são suas habilidades. Ele vai te ensinar a ser um líder, coisa que é fundamental para quem quer ser bem-sucedido na vida, vai te ensinar a se comunicar melhor, se expressar, falar, entonar, saber se expressar, saber se comunicar de maneira mais eficaz. Isso é fundamental também na vida de quem quer ser bem-sucedido. E o marketing de rede, ele vai te ensinar a negociar. Ele vai te ensinar a, diante de uma situação, entre aspas, comercial, você extrair o melhor para ambas as partes. Então você vai desenvolver tantas habilidades que você vai se surpreender. Porque a maioria das pessoas hoje, né, elas caminham para o técnico. E o técnico, ele paga muito pouco. O técnico, para quem quer mudar de vida, no mundo de hoje, que é a era da informação, hoje a gente vive a era da informação. O técnico, ele paga pouco. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à informação. Agora, aquela pessoa que se destaca em pontos, os quais não basta só você ter informação,
você tem que aplicar, como, por exemplo, liderança, comunicação, negociação. Você se destacando nessas áreas, você revoluciona a sua vida financeira. Então, eu enxergo como extremamente fundamental para aquelas pessoas que estão no momento hoje, né, com uma única fonte de renda, já que você não havia se precavido, daqui para frente, já mude a sua mentalidade para que, quando uma nova crise acontecer, porque a gente sabe que vai acontecer, são cíclicas, né? Você esteja melhor estruturado para passar por ela. Claro. Então, qual é a próxima pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, porque esta é a minha pergunta favorita. Tiago, no meio de todas estas mudanças da tua vida, e fica aqui o desafio também para a Andresa, de ela entrar numa live juntas, vamos falar essencialmente para mulheres. Só mulheres, não, homem proibido entrar, é? Não, o homem pode entrar também, porque muitos têm muitas mulheres lá em casa que às vezes não sabem como é que vão lidar com aquele ser racional. Nós somos um ser racional, às vezes elevado ao extremo. Então, quando estamos com o TPM, é complicado. Bom, mas vamos lá à pergunta. Em todas estas tuas transformações, mudanças de vida, de carreira, qual foi a tua maior conquista? Ou seja, de todas as tuas buscas que tu tivestes, foi para concretizar algo, para realizar algo. Qual foi a tua maior conquista? E já agora o momento de maior superação. Vamos falar do ponto mais alto e do ponto mais baixo, aquele que tu rastejaste ali e disse, eu não vou desistir, eu vou me superar. Bom, a maior conquista hoje na minha vida, que é o meu grande propósito, né, hoje, de trabalho, de dedicação, de envolvimento, é uma palavra. É muito simples. Para mim, para o Tiago, o que me completa e o que eu sempre busquei na minha vida, hoje eu encontrei, através de muito trabalho, através de muita dedicação. Chama-se paz. Tá? Então, assim, eu sou um cara que eu sou fã da paz. Né? Eu desejo para todo mundo que esteja nos assistindo, nos acompanhando, paz em todos os sentidos da sua vida. Paz com o seu cônjuge, com a pessoa que você ama, paz financeira, né? Paz espiritual, paz com o seu templo, né? Com o teu corpo. Eu desejo isso e isso foi o que eu encontrei. Tá? De verdade, ao longo dessa minha carreira, eu pude encontrar paz. Né? Eu tenho ambição, mas eu já me sinto em estado de paz. Então isso para mim não tem preço. Isso daí é o que valeu a pena toda a dedicação, todo o esforço, toda a batalha. E em termos do pior cenário, né, da maior dificuldade, a gente passou na nossa carreira, isso incumbe a vocês também, uma transição muito forte, né? A gente teve uma transição empresarial dentro dos nossos negócios que foi algo que me marcou demais, porque foi um momento muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Era uma crise, só que não era uma crise global, mas era uma crise dentro do nosso negócio. E eu lembro muito bem, sabe, a minha visão, ela estava meio nublada. Eu não conseguia enxergar direito, sabe? Quando você fala, cara, mas será que vai ser mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou para esse caminho ou não? Meu Deus, a minha visão esteve um pouco nublada nesse período de crise. Só que nesse momento foi a hora que eu deixei de enxergar com os meus olhos e eu emprestei, né, alguns óculos, né, de pessoas que enxergavam mais longe do que eu. Então, nesse momento, eu acreditei, eu confiei. E nós no Brasil, né, gente, e aí eu falo um pouquinho, porque eu tive uma oportunidade de viajar o mundo, assim, em termos de poder estar nos Estados Unidos, na Europa, com vocês em Portugal. A gente fez um belíssimo evento na cidade do Porto, inesquecível, né? Pude estar na Espanha, conhecer, né, um pouco da essência dos espanhóis, porque eu tenho grupo lá na Espanha e já pude estar lá 2 vezes. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito, mas muito grande de desconfiança. Aqui no Brasil, infelizmente, né, devido a toda a corrupção que nós temos na nossa política, as pessoas elas têm um desafio muito grande em confiarem umas nas outras. Mas quando você encontra pessoas de verdadeiro caráter e valor,
pessoas que de verdade são pessoas dignas de inspiração, você tem que quebrar esse paradigma dentro de você e confiar nelas. Porque tem gente que sabe mais do que a gente. Tem gente que já viveu mais do que a gente. Tem gente que é mais inteligente que a gente. E quando essas pessoas elas nos dão a mão, pode parecer difícil, mas a maior dica que eu posso dar é: fecha os olhos, segura na mão dessas pessoas e confia. Eu sempre confiei muito. E a Andresa fala, né? Ai, Thiago, você confia demais nas pessoas. Mas assim, se eu passar uma régua na minha vida e pegar todas as circunstâncias que eu confiei nas pessoas, os resultados sempre foram muito mais positivos do que negativos. E quantas pessoas deixam de confiar, deixam de passar experiências e situações, e aí o que acontece? A vida continua na mesmice. E eu tenho pavor de mesmice. Não quero estar na mesmice. Então, é basicamente isso, meu irmão. Eu passei por esse momento de muito desafio. O live no Insta acabou. Passei no momento de muito desafio. Continuamos aqui no nosso Face. Continuamos aqui no Face. Temos aqui coisas muito importantes ainda para terminar. Aqui o Insta só dá 1 hora, né? Agora está mais fácil. Agora é só o Facebook. Pá. A gente estava aqui num desafio, mas bora lá. Tiago, uma coisa muito importante, já agora, aproveitar, últimas perguntas, ok? Façam agora e aproveitem para dizer de onde é que falam, né? Identificar a vossa cidade, porque de repente está aqui alguém que quer saber sobre o nosso modelo de negócio, ou vocês convidaram alguém para estar aqui nesta live, e aí de repente vocês já falam com o vosso amigo que vos convidou, ou o vosso amigo do Facebook, onde vocês viram a partilha, vai lá, porque a gente não vai falar de negócio hoje, mas tem gente já aqui mandando mensagem privada, querem saber como é que chegámos ao Clube do Milhão, né? E a gente agora não vai falar sobre isso. O mais importante agora é falar de vida. É assim, uma das perguntas que também nos fizeram aqui é: qual a habilidade que você pensa desenvolver nesta altura de pandemia? Né? Porque nós já chegámos a um ponto alto, né? Mas eu acredito muito nesta teoria. Quando você acha que já sabe tudo, então você não sabe nada. Então, qual a habilidade que você pensa desenvolver cada vez mais nesta fase? Nós vamos partilhar a nossa, neste momento é marketing digital. Olha só, live, Facebook e Insta, a gente está aqui ligados em desenvolver habilidades. Qual é que é a tua partilha para as pessoas que estão a passar por esta pandemia? Onde é que elas se devem desenvolver? Porque confinadas em casa não há muitas soluções, não é? Eu, por exemplo, tornei-me um bom cozinheiro, cada vez melhor. Faço uns ótimos grelhados, ali sempre, peixinho grelhado, carninha grelhada. Estou a desenvolver essa habilidade também, né? Eu descobri uma faceta do meu marido. Que chique, né? Você pensa em envolver-se mais com marketing digital? Porque eu sei que você faz também já algum trabalho digital. Como é que está essa área aí? Bom, hoje eu estou focando bastante, né, em relação a termos de desenvolvimento de habilidades, sem dúvida nenhuma, a flexibilidade, aprender a ser mais flexível, né, é algo que é fundamental hoje, não tem como fugir disso. Estou muito focado hoje, não nego para vocês, em formação de liderança. Então, muito do que eu venho executando, da forma que eu venho agindo, é para formar pessoas capacitadas, é para poder desenvolver duplicadores, é para poder criar exponencialidade. Então, eu estou muito focado nisso. E, assim, busco também... que eu já sou uma pessoa muito fuçada em algumas coisas, mas assim, mais do que isso também, eu estou buscando ter, né, dentro da minha casa hoje, no meu relacionamento com a Andresa, uma compaixão, né, aquele verdadeiro estado de presença, porque como a gente está nessa situação aonde estamos nós dois dentro de casa, vem muitos ensinamentos do relacionamento. Então, eu estou aprendendo muita coisa,
né? Ela está aprendendo muita coisa, por causa que essa rotina dinâmica, ela não acontece mais, então, assim, a gente está fazendo absolutamente tudo junto, e isso está sendo bom para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, eu também estou muito afim, sabe, de poder, né, amadurecer e, de uma certa forma, deixar cada dia melhor o nosso relacionamento. Então, eu também estou bastante focado nisso, sabe? E o marketing digital, vocês estão investindo nessa área, não é? Porque agora, confinados em casa, é a única opção, não é? Cara, o relacionamento agora não dá para ver, não é? Não, assim, em termos de trabalho, né? O meu trabalho, ele não parou. Na verdade, só aumentou. Ontem, por exemplo, eu trabalhei mais de 10 horas. Fácil, né? Sentado aqui, fazendo minhas conexões, fazendo minhas conferências, conversando com o meu grupo. Isso daí aqui a gente está a todo vapor. O trabalho em si é aquela história, foi o que você falou. As pessoas, elas faziam 2 conferências por semana. Hoje estão fazendo 3 por dia. Então, volumou, né? Então, dinamizou, criou dinâmica, tem um volume muito maior, então a gente não para. Hoje, aqui como, por exemplo, o Instagram, que é a rede forte, então estou me forçando a estar mais presente no Instagram, né? Compartilhar mais. Nós temos nossas lives também, a Andresa e eu, então a gente criou um calendário de lives que acontecem toda segunda, quarta e sexta, no nosso Instagram, né? Meio-dia do Brasil. Então, quem quiser acompanhar também, fique à vontade. Então, a gente está nessa. A gente está, assim, obviamente, né? Já alinhando as nossas atitudes para esse meio digital, porque não tem como fugir dele, né? Não tem mesmo. Olha, o meu filho está neste momento ali a montar, vai ter uma aula de taekwondo online. Olá. Está a montar ali o computador dele, o Zoom, já tem Zoom. O meu filho não tinha Zoom, né? O Uber não tinha Zoom, então imagina. Está a mudar até as crianças, que agora já têm Zoom e fazem aulas online, taekwondo online. Reinventaram-se. Estamos a reinventar. Mas olha só, sobre a parte do marketing digital, nós já estamos a trabalhar também com marketing digital nos últimos 3 anos, principalmente, e nós recomendamos mesmo que as pessoas... Eu não sei se vocês vão gostar do nosso modelo de negócio. Alguém vos convidou para estar aqui hoje, a gente não vai falar de negócio. Há muitos negócios que vocês podem desenvolver a partir da internet. Depois vocês falam que a pessoa que vos convidou para vos falar um pouco. Nós desenvolvemos um modelo de negócio que mudou completamente a nossa vida. E o Tiago e a Andresa mudaram completamente a vida deles também com o nosso modelo de negócio. Mas a gente não está aqui para influenciar ninguém. Mas já agora, eu quero aproveitar para dizer que nós estamos a apostar muito no marketing digital e gostamos sempre de dizer às pessoas que, sem esperar nada em troca, nós estamos a oferecer um curso online gratuito, não fala de empresas, dizer quais são os modelos de negócio que tu podes desenvolver a partir da internet. Há vários. Podes montar uma loja online de vender pão e entregar em casa, ou peixe, agora tem tudo em casa, né? A gente está em casa e eles vêm entregar tudo. Então há vários negócios online e nós até estamos a oferecer um curso. Portanto, se estiveres aí convidado por alguém a ver esta live, pede a ele para te dar acesso. A gente dá acesso também gratuito, sem esperar nada em troca, só para tu teres uma noção, clareza, começando do absoluto zero, como é que tu podes desenvolver um negócio a partir da internet. E nós temos, também podes falar com o Tiago Canino, ou comigo, ou com a Lidiana, depende de quem convidou para estar aqui nesta conferência, sobre o nosso projeto, uma loja online aberta em 150 países, inacreditável. Mas bom, não vamos estar aqui a falar de negócio agora. Tiago, só para terminar, se tu começasses se tu pudesses voltar no tempo atrás, tu farias algo diferente? Essa pergunta, todo mundo que me conhece, né, por favor, tira de lado qualquer prepotência ou arrogância, não é isso, né? Mas eu vou ser muito sincero para você, meu irmão, não faria nada de diferente. Nada, 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 nada. Porque se tem uma coisa, cara, que eu tenho uma pira, né? Pira eu digo assim, tipo assim, que eu gosto, que eu tenho um carinho, cara, que tipo assim, que todo santo dia eu pego, eu olho, eu falo assim, caramba, que bom, que ruim. Se tem algo que é poderoso na minha vida e que eu dou valor, é a minha história. E a minha história só eu tenho, né? O que eu passei, só eu passei. O que eu sorri, só eu sorri. O que eu sofri, só eu sofri. E eu sei que se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, eu não estaria aqui hoje.
eu não seria quem eu sou, eu não teria o resultado que eu tenho. Ah, podia ser melhor? Óbvio que sempre vai poder ser melhor, mas eu acredito de verdade que tudo que eu venho passando na minha vida é para me capacitar para o melhor. Então, de verdade, se você falar para mim, Thiago, o que você mudaria? Né? Você não faria odontologia, você não atenderia, porque eu atendi durante 11 anos, né? Não foram 11 semanas, não foram 11 dias, foram 11 anos. Ah, você não seria dentista? Não, eu faria exatamente igual. Exatamente igual. Né? Para que eu pudesse ter o resultado que eu tenho hoje, porque hoje, graças a Deus, eu sou feliz. Então, pelo fato de eu ter felicidade, ser feliz, eu acho que, poxa, as coisas se encaminharam da forma que tinham que ser. Então, eu não mexeria em nada. Show. Olha, temos aqui a última pergunta. Se alguém fez alguma pergunta, a gente tem estado a ver o texto. Faz agora, porque já está mesmo a terminar, ok? Temos aqui uma última pergunta, então, da Ana Margarida. E quem não tem ovos? A gente falou de ter os ovos todos no mesmo cesto. E quem não tem ovos? Acha que é uma possibilidade, ou seja, ela está a dar a entender que não tem ovos e não tem possibilidades de investir. O que é que tu recomendas a essas pessoas? Eu recomendo uma mudança de mentalidade. É isso que eu recomendo. Cada história é uma história. Tem histórias mais simples, histórias mais difíceis, mas não importa, cada história é uma história. Se a sua história hoje, né, como é que ela chama mesmo? Ana Margarida. Ana Margarida. Ana Margarida, minha amiga, se a sua história hoje é essa, perfeito? Dá o seu melhor ou faça o seu melhor com a história que você tem. Né? A gente vê tantas pessoas, aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem muitos exemplos de pessoas que não tinham absolutamente nada e que se tornaram grandes empresários, grandes empreendedores, porque eles tinham um desejo. E além de ter o desejo, eles eram pessoas de atitude. Então, se você tiver um desejo muito forte, uma atitude condizente com o tamanho do seu desejo, você vai sim encontrar uma pessoa que vai acreditar no teu sonho, porque pode ser, né, que você encontre uma pessoa que acredite, que queira investir em você, que queira investir no teu sonho. Isso acontece, né? Inclusive, nós tivemos aí um seriado na Netflix que foi disponibilizado aqui no Brasil, da Madame Walker, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, que fala sobre venda direta, que era uma pessoa que saiu do nada e que tinha um sonho e que ela encontrou as pessoas certas para investir, ela investiu e se tornou uma grande potência, né? Então, mantenha isso aceso dentro de você, não deixe em nenhum momento essa chama desse desejo apagar, porque nessa hora é o que mais importa. Se você tiver um sonho forte, uma vontade gigante, atitude, e você encontrar uma pessoa certa, porque você vai ter que procurar por ela, que acredite no teu sonho e acredite em você, você vai encontrar alguém para poder te ajudar a realizá-lo. Então, talvez seria mais nessa vertente que eu focaria nesse momento, caso eu estivesse no teu lugar. Né? Compartilharia com as pessoas que eu mais gosto, deixaria muito claro do meu ímpeto, da minha vontade, da minha proatividade, para encontrar alguma pessoa que eventualmente acredite em você. E se você tem alguma reserva, por menor que ela seja, a arte do negócio, ou seja, você comprar um produto e vender, né? Isso faz com que você ganhe capital. Então, pense em estratégias para que você possa dobrar teu capital. Ah, eu tenho 50 euros. Como é que você pode fazer para esses 50 virar 100? E depois os 100 virar 200? Então, vai devagar. Não queira que os 50 vire 5 mil. Queira que os 50 vire 100 e que os 100 vire 200 e assim, passo a passo, né? Degrau por degrau, você vai desenvolvendo uma mentalidade mais empreendedora e você vai sim conquistar não só mais ovos, como inúmeras cestas também para carregá-los. Ana, deixa só adicionar aqui, podes abrir uma loja online, porque agora não podes sair na rua vender produto, não é? Há lojas online, a gente até representa uma, eu e o Tiago Canino e a Liliana estamos a trabalhar com uma, e temos aqui várias pessoas na sala que trabalham com essa loja online. Quem é que está aqui na sala? Eu tenho um micro, não tenho? Ok, tenho. Quem é que está aqui no Facebook Live que trabalha connosco? Só para a Ana Margarida ver que há várias pessoas que têm esta loja online e trabalhamos a partir de casa, portanto não há... E do absoluto zero, quase do zero, tu podes abrir um modelo de negócio online.
conforme tu estás a ver, olha, está ali os meus filhos a fazer taekwondo online. Então, há várias formas de poder desenvolver modelos de negócio a partir da internet e fazer o curso online gratuito que a gente está a oferecer. A gente oferece só para tu veres do absoluto zero o que é que tu podes fazer em casa. Como o Tiago falou, pode ser para vender qualquer produto, né? Há formas de trabalhar a partir de casa usando a internet. Então, olha só, quem estiver aqui também, possa ajudar a Ana Margarida nos comentários, quem convidou a Ana Margarida para estar aqui, também lhe envio o curso online grátis para ela poder ver que tipos de negócio é que ela pode desenvolver. E pronto, acho que vamos terminar por aqui. Foi um prazer, um privilégio ter aqui uma pessoa que a gente admira, com esse sorriso contagiante. Obrigada, Tiago. Olha só para terminar, eu gosto sempre de fazer. Toca aqui na câmara, que é o vírus da superação para todas as pessoas lá em casa receberem este vírus da superação. Só se fala de coronavírus, a gente aqui só fala de coisas positivas, superação, inspiração aí em casa. Vamos mudar o mundo, vamos contagiar o mundo, ok? Campeão, muito obrigada pela tua presença. Para mim é um privilégio sempre ter aqui o nosso Tiago Canina. A gente até está no mesmo patamar, né? Estamos aqui no mesmo patamar, na mesma empresa, trabalhamos como família e isto é um privilégio sempre estarmos juntos, ok? Obrigada. Um grande abraço a todos. Todos que estão aqui no Facebook, obrigado a todos. Desenvolvam-se, encontrem dentro de vocês algo que ainda não conhecem. Obrigado, Tiago. E pessoal, brevemente vai ter a Liliana e a Andresa, hein? Cuidado que as mulheres não podem entrar homens, hein? E, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem conectados conosco até agora, poderem ouvir um pouquinho da minha história, da minha vida. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram, né? Trabalho mais forte no Instagram é Thiago com H Canina. Então, quem quiser me adicionar lá como amigo vai ser muito bem-vindo. E obrigado, meus queridos, né, por o nosso bate-papo muito engrandecedor, trazendo aí, né, boas energias e superação, que eu acho que esse é o intuito, né, para as pessoas. Obrigado pelo carinho, tamo junto, conta sempre comigo. Obrigada, um beijinho grande, tchau, tchau. Tchau.